O Arrascaeta chegou ao seu quarto duplo-duplo em 5 anos de Flamengo. Ele tem 10 gols e 12 assistências já nessa temporada. Em 2021 foi o único que ele não alcançou a marca, né? Então, em 2019, a Arrascaeta fez 18 gols e deu 19 assistências. 2020, 12 e 14. 21, ele ficou por um gol, tá? 9 e 14. 2022, 13 e 18 assistências. 2023, 10 e 12 assistências. Se a gente tivesse o Arrascaeta um pouquinho mais bem preparado, Rafa, eu acho que a gente teria aí um ano melhor, pelo menos, né? Fiquei surpreso, Marcão. Não em relação à qualidade, mas o Arrascaeta tem se tornado um jogador infrequente no time. A Arrascaeta fica muito contundido. Não é de hoje, tá? O Arrascaeta, ele tem alguns problemas físicos e tal, e a gente não sabe como é que tá a tal da pubalgia. O final do ano de 2022 do Arrascaeta é bom pela qualidade que ele tem, mas não é tão bom. Ele estava brigando contra as contusões que ele tinha, tanto que ele chega para jogar a Copa pelo Uruguai e fica fora de 2 jogos. Depois que ele entra, aí dá para ver, pô, erramos, né? De repente, com esse cara aqui, a gente teria ido mais longe na Copa. Mas eu acho que esse duplo-duplo aí, né? Essa maneira que o Arrascaeta contribui para o time, eu acho que diz muito sobre a qualidade dele, né? Sobre como, assim, por mais que o Gabigol o Gabigol recentemente falou, aí a gente pode criticar o Gabigol, como o Marcão falou, que ele é parte de uma engrenagem. Ou seja, se o time tá ruim, o Gabigol vai fazer o quê? O Gabigol precisa do time. Eu não discordo totalmente dele, não, mas a gente vê que o Arrascaeta, pelo menos, consegue manter algum padrão, são 10 gols, 12 assistências, considerando um jogador que joga pouco e considerando um jogador que nem sempre está 100%. Mas aí eu acho que isso acaba se explicando muito na qualidade, né? É muito, por exemplo, o gol que ele faz contra o Fluminense. Ele recebe, ele finge que vai dar um chute, ele corta para a perna esquerda, que não é a perna dominante, tira um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, que é o Nino para nada, deixa o Nino caído ao chão, bate forte, cruzado. Eu acho que o que explica isso aí é muito a qualidade do Arrascaeta, que apesar disso, nesse ano ficou devendo. Ficou devendo muito pela parte física, mas o Arrascaeta nos faltou, um jogador que a gente precisa muito, é um jogador que é uma das bases desse time do Flamengo, e é um desses jogadores que a gente olha e fala assim, porra, esse é outro que é novo, é um jogador jovem, assim como o Gabigol, assim como o Pedro, mas que fisicamente não consegue entregar tudo, mas ele vem crescendo, e tem mais 5 jogos aí, Marcão, ele tá com 10 gols e 12 assistências. Arrasca, tem mais 5 jogos. Dá para subir isso aí, cara. Dá para subir isso aí, quem sabe o Flamengo. A gente vai precisar dele, né? A gente vai precisar muito. São 5 jogos, como a gente falou aqui, 5 finais. Mas, de qualquer forma, acho que é um número para se exaltar, Marcão. Eu acho que a gente critica muito aqui, e eles merecem todas as críticas. O time do Flamengo é ridículo, mas é um jogador que contribui muito, né? Com o Flamengo, né? Participações em gols, 22 num ano em que o Flamengo foi muito abaixo. Então, acho que a gente pode exaltar esse número também do Arrascaeta. Pois é, assim, quando eu vi a notícia, eu fiquei pensando assim, pô, se esse cara estivesse minimamente bem fisicamente, 80% fisicamente, o quanto ele não colaboraria ainda mais, né? Com gols e com assistências, né? Eu concordo contigo, ele tem ficado muito, muito de fora, né? E isso prejudica muito os números dele, prejudica o Flamengo, né? O desempenho do Flamengo. Até porque o Flamengo ainda não achou o bendito substituto do Arrascaeta que a gente procura aí há 4 anos. Acho que, assim, são números interessantes, são bons números, de um jogador que não é presente frequentemente no campo, né? Ele fica muito de fora, né? Principalmente 21, 22 e 23, assim, ele tem ficado muito de fora, né? 21 mais. Acho que o ano que ele ficou mais de fora foi 21, né? E agora 23 seria o segundo ano que ele mais fica de fora. Isso é uma impressão minha, tá? Eu não tenho os números aqui agora, posso até pegar na minha planilha aqui depois para ver. Mas 2023 é um ano que a gente começa com a Arrascaeta machucado.
A gente termina 2022 na Libertadores falando que o Arrascaeta precisa de uma cirurgia para curar a pubalgia. Ele vai para a Copa, volta, isso é feito um tratamento que eles dizem convencional, né? Sem a... Convencional não, conservador, né? Sem a operação. E ele se arrasta o ano inteiro, né? Ele começa até bem, daqui a pouco ele sente, aí ele tem algumas lesões musculares durante o ano, né? E aí isso vai fazendo com que ele perca muitos jogos, aí você tem que se recuperar, depois você tem que entrar em forma para poder jogar. Aí você sempre entra num ritmo diferente dos jogadores. O time do Flamengo já não é um primor fisicamente, né? Então, assim, sabe-se lá como é que são feitas essas recuperações, como é que o jogador se apresenta para o treinador, falando assim, ó, tô apto para jogar, né? E dos jogos que ele esteve presente, é difícil a gente ter... Você sabe qual foi o último jogo que ele jogou 90 minutos? Eu acho, tá? Eu vou até abrir a minha planilha aqui, mas eu acho que foi a final da Copa do Brasil. E que ele não estava 100%. E não estava 100%. E ele jogou. Mas, assim, eu acho que foi o último jogo que ele jogou 90 minutos. Vou até dar uma olhada aqui. Mas eu acho que é o último jogo, tá? Assim, ele joga muito pouco 90 minutos. Eu tinha feito essa conta com o Renan. Deixa eu ver aqui. E ele não jogou 90 minutos na final, ele jogou 81 minutos, ele sai no finalzinho. O último jogo que ele joga é na semifinal, dia 17/8. No dia 17/8. Não, dia 20/8, Flamengo e Curitiba, 3-2. Ele joga 90 minutos. É o último jogo dele, 90 minutos, em agosto. Cara, ele é o titular do time. É uma loucura você não ter esse cara inteiro desde agosto, cara. O cara não consegue jogar um jogo inteiro. Então, assim, é muita loucura, mano. É muita loucura. E aí o Alisson falou que na Copa do Mundo ele estava 100%, falou o Edson. Cara, tanto não estava que ficou 2 jogos no banco. Não estava, sabe? Com toda a vontade, com toda a raça que ele teve para jogar ali no Uruguai. E ele foi bem nos momentos que entrou, né? Ele foi bem nos momentos que entrou. O último jogo ele joga como titular, mas os outros jogos todos ele entra no jogo. Entrou bem em todos os jogos, mas ele não estava bem fisicamente. Porque se ele tivesse bem, mesmo ele sendo reserva, o primeiro jogo que ele fez bem, no segundo ele entraria, né? E ele não entrou. E aí o Uruguai também saiu na primeira fase, né? Então, assim, não dá para saber muito bem o que ia acontecer. Mas esse ano é certo que ele... Cara, não sei qual foi o momento que ele teve 100% no Flamengo. Eu acho que não teve esse momento, Rafa. Acho que não teve. Não teve. Marcão, você tem o número de jogos do Arrascaeta em 2023? Por acaso? Tem. Deixa eu só achar aqui. Ó, eu puxei aqui. Em 2019 ele tem 52 jogos. 2023 que eu não tenho, tá? Em 2020 ele tem 50 jogos. E olha que em 2019 o Abel deixou ele muito tempo no banco. Em 21, como o Marcão falou, o Arrascaeta tem 35 jogos. É muito pouco. E em 2022 o Arrascaeta tem 56. Mas já com a questão da pubalgia, né? Não a 100%. Uhum. E esse ano? Deixa eu ver aqui. Ele tem 49 jogos que ele entrou, né? Mas se você pegar a minutagem, ele tem 3.456 minutos, o que dá 38 jogos completos. Então, assim, ele entra todo jogo. Então, assim, participações, ele tem muita, porque ele entra sempre. Ou ele começa jogando e sai, ou ele entra ali no meio, e aí conta a participação. Conta o jogo jogado, né? Então, ele tem 49 participações. Só que se você for pegar a minutagem, dá 38 jogos completos. Então, assim, é muito menos. São 11 jogos aí que ele perde na questão da minutagem. Quer ver, ó? Por exemplo, eu vou pegar os últimos jogos, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Do último jogo que ele joga completo, que foi contra o Curitiba, ele fez 16 minutos contra o Inter. Aí ele tem uma lesão, perde 4 jogos.
né? É aquela lesão na coxa lá contra o Botafogo, logo no começo do jogo, né? É o gol do Bruno Henrique, né? O jogo 2-1 Flamengo. Ali machuca ele e o Luiz Araújo juntos, lembra? Então, esse jogo ele se machucou, ele ficou 4 jogos fora. Ele volta contra o Corinthians no dia 8 de outubro. Ele joga 27 minutos. Aí ele joga 11 minutos contra o Cruzeiro. Aí ele joga 84 contra o Vasco, jogou muito até. E 84 contra o Grêmio. Aí ele joga 57 minutos contra o Santos, 68 contra o Fortaleza, 68 contra o Palmeiras e 73 contra o Fluminense. Então, assim, ele não tem jogado os jogos inteiros, né? Então, assim, ele participa pouco. E quando ele participa, ele não participa dos 90 minutos, né? Então, assim, a minha pena com a Arrascaeta é dele não conseguir jogar, ele não estar bem fisicamente para poder jogar, entendeu? Assim, eu acho um desperdício, cara, na verdade, porque com a bola no pé o cara é gênio, irmão. O cara conseguiu fazer em 38 jogos aí, ele tem 22 participações para gol. É muita coisa, né? Se você condensar esses minutos em jogos completos, né, dariam 38 jogos. Cara, em 38 jogos você participar de 22 gols, acho que é uma média boa, né? Uma média legal. Então, assim, acho que fica muito por essa questão física.